Há tempos atrás, li um artigo científico sobre a morte de Jesus, publicado em 1986 em uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo, o JAMA, o Journal of the American Medical Association. O artigo é intitulado Sobre a Morte Física de Jesus Cristo. Nele os autores demonstram como o processo de açoitamento romano era terrivelmente cruel. São descritos detalhes técnicos, que juntamente com a narrativa bíblica, fornecem um panorama completo de todo esse processo, desde o julgamento até a morte na cruz. Antes do julgamento, é narrado em Lucas 22 que Jesus estava em profunda angústia e suava sangue. Embora seja um fenômeno raro, médicos reconhecem essa característica como hematidrose, que pode ocorrer devido a altos níveis de estresse. Após ser julgado, Jesus foi açoitado violentamente com um chicote de couro, com pequenas bolas de ferro nas pontas e ossos pontiagudos. As bolas de ferro causavam ferimentos internos e os ossos dilaceravam a carne, expondo a musculatura esquelética e causando grande perda de sangue, o que provavelmente o deixou em um estado de pré-choque. Após severa flagelação, Jesus foi zombado, cuspido e obrigado a carregar a própria cruz até o Gólgota. Durante a crucificação, o acusado era jogado sobre a cruz no chão, e pregado com pregos de até 18 centímetros de comprimento nos pulsos e nos pés. A crucificação era um processo que produzia intensa dor e causava uma morte lenta e sufocante. Respirar era algo extremamente doloroso. A cada respiração, Jesus tinha que levar as costas em carne viva, arrastando na madeira e apoiando todo o peso nos pés, que estavam pregados. Fato que aumentava a perda de sangue e causava dores terríveis. As causas da morte por crucificação poderiam ser várias, mas as duas mais comuns eram choque hipovolêmico e asfixia por exaustão. Quando o Evangelho de João narra que após a morte de Jesus um soldado transpassou com a lança e saiu sangue e água, a explicação dos cientistas é de que a água provavelmente representava o fluido pleural e pericárdio seroso e teria precedido o fluxo de sangue e teria menor volume do que o sangue. Talvez no cenário de hipovolemia e da insuficiência cardíaca aguda, os derrames pleurais e pericárdicos podem ter se desenvolvido e teriam sido adicionados ao volume de água aparente. Analisando somente o sofrimento físico de Jesus, percebemos o quão terrível deve ter sido suportar tudo isso. Estresse intenso, noites sem dormir, um julgamento injusto, açoitamento desumano, zombaria e ainda ter que carregar seu próprio instrumento de morte. Mas isso não foi nada. O que pesou sobre seus ombros foram os nossos pecados. Isaías há muito tempo profetizava: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Ele era o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente o Deus que se fez homem poderia reconciliar os homens com Deus. Por isso dizemos que o sacrifício foi por amor, pois ele não tinha pecado, nós sim. Se o pecado gera a morte, quem deveria morrer seríamos nós, e não ele. Então toda a sua podridão, todos os seus maus pensamentos, toda a sua revolta contra Deus, tudo isso estava sobre os ombros de Cristo. E ele venceu não somente o pecado, mas também a morte. Quando achar que sua vida está difícil demais, que nada dá certo, não se vitimize. E olhe para essa imagem e lembre-se de tudo que Jesus passou por amor a você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Criador do áudio Rogério Chaves.